Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, contando com a participação do jornalista Marco Sena. Ministro, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é sobre a colaboração que o Brasil tem dado ou vai continuar a dar ao Japão, no sentido de transferir para os japoneses a experiência na organização de uma Olimpíada, já que teremos a próxima Olimpíada em Tóquio. Olha, a gente tem mantido contato bastante estreito com Tóquio, com os japoneses. Eu estive lá a convite deles no final do ano passado, fiz a abertura do Fórum Mundial do Esporte, que ocorreu em Tóquio, e constantemente a gente tem uma troca permanente de informações entre os nossos técnicos. Ministro, vamos mudar um pouco de assunto então. Vamos falar um pouco da realidade nossa aqui do Rio de Janeiro, que é uma realidade um pouco dura, um pouco sombria, e principalmente em relação à questão da violência. Não bastasse os problemas que há na administração pública, com atendimento hospitalar deficiente, com, enfim, vários problemas, atraso do funcionalismo e tal, temos uma questão concreta, que é o agravamento da questão da segurança pública, o agravamento da violência no Estado. E uma das, digamos, imagens, um dos fatos que exemplificam esse agravamento da violência é a morte de policiais. Mais de 100 policiais mortos nesse ano, que é um recorde internacional, não é nem um recorde do Brasil, é um recorde no mundo. Não há, digamos, outro lugar que se mate tantos policiais. O senhor tem uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma, o senhor, no sentido de combater, no sentido de aumentar a punição àqueles que matam policiais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e que tipo de retorno o senhor tem tido da aplicação já da sua lei, a lei que o senhor formulou. Mas, Ricardo, essa é uma situação gravíssima, né? Primeiro, que entristece a todos nós e preocupa a todos nós. Porque quando o marginal ele tem a coragem, né, a ousadia de atentar contra a vida do agente do Estado que está armado para proteger a sociedade, imagino que ele não tem coragem de fazer com um cidadão que não está armado, que está levando a sua vida normalmente. Então, eu acho que a punição contra quem atenta contra os agentes de segurança no exercício dessa função nobre, que é proteger a sociedade, deve ser punido com muito rigor. Esse projeto, eu apresentei ele pela primeira vez em 2004, ainda no meu primeiro mandato. Ele ficou anos tramitando, não avançou muito. Em 2015, eu reapresentei em parceria com o deputado Carlos Sampaio, de São Paulo. Sim. E nós conseguimos aprovar essa legislação que dobra as penas, porque transforma em homicídio qualificado, em vez de 6 a 20 anos, passa a ser de 12 a 30 anos, em regime fechado, sem direito à fiança. Incluímos o crime contra policiais no rol de crimes hediondos. Eu não tenho exatamente os números da aplicação da lei, porque essa é uma informação afeita ao Poder Judiciário, sim. Né? Mas eu acredito que essa lei está em vigor desde de junho de 2015. Portanto, eu acredito que tanto o Ministério Público, nas denúncias que tem feito contra criminosos que atentaram contra a vida de policiais, quanto os juízes nos seus julgados, têm aplicado esse agravamento que a lei determina. Agora, Ricardo, essa questão da violência no Rio é tão grave que saiu um dado agora recente de que mais de 9 mil lojas no Rio de Janeiro foram fechadas. Só nesse ano, por conta da questão da violência. Da violência na economia são devastadoras. São devastadoras. Mas eu creio, Ricardo, Marco, que nós estamos no caminho para enfrentar, né? Você teve a decisão da parceria com o governo federal, da atuação de tropas federais, que apesar de ser uma atuação diferente do que foi das outras vezes, é uma atuação mais de inteligência, mais de ações pontuais, mas ela tem dado resultados. Nós tínhamos um problema gravíssimo, que era o roubo de cargas, que chegou a um nível inimaginável no estado do Rio de Janeiro, mas em 50 dias de operação, houve uma queda de 60%. E essa operação ainda vai durar mais de 18 meses, ela vai pelo menos até o final, até dezembro de 2018. Portanto, eu acho que os resultados serão positivos. Outro ponto positivo
foi a assinatura do Acordo de Recuperação Econômica do Estado, né? Uma atuação importante da bancada federal do Rio de Janeiro no Congresso para aprovar essa legislação. A medida demorou bastante, hein, ministro? Demorou muito. Foi um sacrifício para tirar tirar de dentro lá do Ministério da Fazenda. Mas com seus burocratas e cada dia exigiu uma nova questão. E aí mas eu creio que ali teve um papel fundamental da bancada federal, do presidente da Câmara dos Deputados, do próprio presidente Michel Temer, que sempre foi muito sensível e muito colaborativo com a questão do Rio de Janeiro. Sim. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aprovou medidas duras, aprovou medidas que eram necessárias para o reequilíbrio do Estado. Então, eu creio que a partir de agora, se recolocando os salários dos servidores... Você acha que agora nós teremos, assim, brevemente, uma estabilização? Eu não digo nem uma situação de retomada, de crescimento, eu digo pelo menos uma estabilização. Que possamos sair dessa situação de debacle, né, absoluto, em que tudo não funciona, em que nada funciona, em que tudo está parado. Eu espero que sim. Uma desesperança absoluta. Eu espero que se retome, se bote em dia os salários dos servidores, o que é absolutamente fundamental. E que a partir daí também se retome investimentos sociais, investimentos estruturantes do Estado. Que lições você acha que fica desse cenário todo, ministro, assim, daqui para frente? Que tipo de lições a gente pode aprender e para que não venha a se repetir? Eu acho que fica a lição de que o Rio de Janeiro deve atentar para a necessidade de diversificar a sua economia. O Estado não pode ser tão dependente da indústria do petróleo, da cadeia produtiva do petróleo. É necessário ter outras alternativas. Uma das alternativas que me parece mais clara é o turismo, são os serviços, ter um calendário sólido de eventos culturais, esportivos, turísticos, que movimentem a economia, o setor de serviços, né? Então, eu creio que o Rio de Janeiro tem essa potencialidade. É fundamental para o sucesso disso o enfrentamento à questão de segurança, se restabelecer níveis aceitáveis de segurança pública. Então, eu acho que a lição é essa, buscar a diversificação. E, para o poder público, a lição de que é preciso ter o pé no chão, de que não pode se gastar mais do que o que se arrecada, de que tem que dar cada passo de uma vez. Essa questão do Rio, eu não acho que falta, digamos, uma sintonia mais fina entre o governo do Rio e, digamos, o governo federal. Vou explicar por quê. A questão da Lei Candir. A questão da Lei Candir é uma questão que sacrifica, que pune o Rio de Janeiro violentamente. O governo federal lá atrás desonerou as exportações de matéria bruta, de petróleo, minério, e sacrifica muito o Rio, Minas Gerais, o Pará, estados que produzem esse tipo de produto, exportadores desse tipo de produto. E ficou-se de estabelecer um ressarcimento. Eu me lembro que desde a época em que eu ocupei a Secretaria de Comunicação do governo, participei de algumas reuniões em Brasília, junto com a governadora, para se tentar chegar a algum tipo de conclusão, algum tipo de avanço nessa questão. E parece que hoje já há aí em torno de 50, fala-se 50, até 50 bilhões de dívida com o Estado por conta da falta de definição dessa questão. Há uma decisão, um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, né, que demandou ao governo e ao Congresso que regulamentem... Até o dia 30 de novembro. Até o dia 30 de novembro, que regulamentem. Mas eu não vejo o Congresso se movimentar. Não há, por enquanto, uma definição, mas ela terá que ocorrer, né? Inclusive pode levar, me parece, a uma revogação da Lei Candir. Você não acha que nesse momento o Rio tem que enfrentar a questão da Lei Candir como uma questão prioritária? Não é uma questão secundária nesse momento. Não só o Rio de Janeiro, como todos mas o os Rio, estados por conta do que ele vive, né? E por conta dessa pendência, é uma questão medida, fundamental. É uma atividade, né, o Estado é um Estado exportador, portanto... Estado que ganha com essa questão, uma questão necessária. Depois do fechamento do acordo da recuperação fiscal, eu acho que o Rio tem que se unir na busca de uma solução para a Lei Candir. E que se busque dar competitividade aos exportadores de outra forma, não a desoneração direta que causa os prejuízos que causa as unidades da federação. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.